Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, programa número 62, 66ª edição. E hoje é um dia muito especial, dia do advogado, da advogada, dia que se comemora a instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Fernanda Morello, boa noite. Claudomiro, querido, sempre conosco, boa noite. 62º programa número 62, Direito em Pauta, Reformas para um Brasil Melhor. E hoje recebo o Dr. Elcio Ronda, que já está aí, já pediu para participar. Dr. Elcio, que alegria, Dr. Ronda, recebê-lo aqui no nosso programa Direito em Pauta. E hoje comemorando o Dia do Advogado, Dia da Advogada, a gente já vai receber aí o querido Dr. Ronda. Dr. Ronda, já vou aceitar a solicitação aqui para que a gente transmita ao vivo com o Dr. Ronda, Alessandro também passando por aí. Já, Dr. Ronda conosco no nosso programa número 62. Boa noite, Dr. Ronda. Que alegria recebê-lo no programa Direito em Pauta. Boa programa noite. De número 62. Muito boa noite aí a você, viu? Olha, um prazer muito grande estar aqui com você, viu, Moreno? Uma alegria. Obrigado aí pelo convite. Imagina, a alegria é toda minha recebê-lo. Dr. Ronda, hoje nós vamos falar de reformas para um Brasil melhor. E rapidamente aqui, Dr. Ronda é advogado, sócio fundador da Sociedade de Advogados Ronda Teixeira Araújo e Rocha, é especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, é diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp desde 2004, há 17 anos, diretor titular do Departamento Jurídico do Ciesp, vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos Conjur, também da Fiesp, conselheiro do Conselho Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp e Ciesp, conselheiro efetivo do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, foi presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo na gestão 2016 a 2018, foi nomeado membro do Comitê de Ética e Integridade da Fiesp, Ciesp e IRS em 2020, é presidente da ABCP, Associação Beneficente e Comunitária do Povo, e vice-presidente do INSEC, Instituto Cristão de Ensino e Cultura, um braço de capacitação e assistencialismo que trabalha com comunidades carentes. Então, além de todo o trabalho jurídico, o Dr. Ronda faz um trabalho social que merece todos os nossos aplausos. Dr. Ronda, boa noite. Lhe passo a palavra aí. De maneira breve, eu tentei trazer uma parte do seu currículo e vamos iniciar o nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite aí, Constantino. É um prazer muito grande estar com você aí, com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí pelas suas palavras, né? E vamos tentar aí discutir um tema que você colocou para a pauta, é importantíssimo, né? Parabéns. E parabéns aí aos nossos advogados e advogadas, né? Hoje é um dia muito especial a todos os advogados e advogadas, né? Parabéns muito grande aí, uma classe muito nobre, né? E nós vamos estar falando sobre reformas. Então, um tema importante, um tema que está em pauta no Brasil. Estamos em discussão sobre esse tema. Então, parabéns aí pela escolha aí do tema que nós vamos comentar. Tentar aproveitar o máximo do seu conhecimento aí de tantos anos à frente do Departamento Jurídico da Fiesp, certamente participando das reformas que já aconteceram no Brasil e as que a gente precisa ainda. A primeira pergunta seria a seguinte, doutor Ronda: quais as reformas que o Brasil precisa ainda? Olha, uma pergunta boa, né? Assim, o Brasil, infelizmente, é um país que parece que vive de normas, né? Então, sempre quando a gente quer mudar, a gente fala assim, olha, vamos mudar, precisa fazer uma reforma, um novo código, né? Sempre tem uma nova legislação. E eu te diria, viu, Morelo, que o Brasil tem muita norma já, né? Então, hoje a gente já tem... Deve ter entrado uma ligação, doutor. Já volto. Está aqui. Já está aqui de novo, Aí tranquilo. já voltei, desculpe. Você sabe que assim,
A minha filha de 4 anos sabe mexer mais nisso aqui do que eu, né? Então, desculpe aí a minha Fica ignorância tranquilo, tecnológica. fica à vontade. E o Brasil, infelizmente, tem esse quesito, né? Acho que tudo que precisa de um novo código, uma nova legislação, quando nós devemos performar melhor aquilo que a gente já tem, né? Mas, enfim, estamos falando de reformas. O Brasil tem discussão de algumas reformas muito importantes, Moreno. Nós temos a reforma tributária, que está em pauta, está em discussão, inclusive está em votação, provavelmente entre hoje e amanhã, uma parte da reforma tributária, que é a parte do imposto de renda. Nós temos aí a reforma administrativa, temos a reforma eleitoral, enfim, temos reforma de vários códigos, né? O Código Comercial, o Código Penal. Então, temos efetivamente algumas reformas, sim, que nós estamos discutindo hoje no Brasil. E nessa semana, inclusive, nós temos aí a reforma tributária, né? A reforma do governo, que é a reforma do imposto de renda, né? Perfeito. A gente já fez aí ao longo dos últimos anos, já vinha lá com Michel Temer, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. As mudanças foram suficientes para a gente ter um Brasil melhor ou elas não chegaram onde precisaria chegar? Olha, as reformas trabalhistas e previdenciárias foram importantíssimas, né? A reforma trabalhista, porque nós demos um pouco mais de segurança, né, nas relações empregados e empresas, né? As empresas tinham um problema muito sério em relação às questões. Era muito fácil demandar, né? Você tinha lá aquelas demandas, né? Pessoas com plaquinha lá só para demandar, para fazer um acordo. E a reforma trabalhista, isso retirou um pouquinho nesse quesito, deu mais segurança jurídica, melhorou a questão dos investimentos das empresas, né, em relação a esse ponto, foi muito importante. A reforma da Previdência era um outro ponto também de suma importância. O Brasil estava caminhando para quebrar efetivamente. O sistema previdenciário, o sistema de custeio, não conseguia compor o seu plano de benefícios, né, aposentadoria e benefícios. Então, foram 2 reformas muito importantes que foram aprovadas no Brasil e que já deram realmente frutos. Hoje, nós temos uma estabilização na parte trabalhista, né? Não temos tantas demandas quanto a gente tinha antigamente. Aquela profusão enorme, né, de discussões, isso melhorou bastante. Isso foi um grande avanço, iniciado lá com o presidente Temer, né? E foi muito bom. Nós conseguimos realmente avançar bastante nesses 2 quesitos. Perfeito. Doutor Ronda, por que a gente precisa de uma reforma tributária? Por que ela é tão importante? Olha, bom, aí entrou uma questão. Hoje, se você perguntar para qualquer tributarista, hein? Qualquer tributarista, e olha, eu enfrentava isso, eu recebia lá na Fiesp delegações estrangeiras que vinham aqui para o Brasil, e perguntava assim, pegava um copo, por exemplo, pegava um copo aqui, né? Falava assim, doutor Ronda, qual é a carga tributária desse copo se eu quiser fazer esse copo no Brasil? E a resposta era, depende. Aí eles me olhavam assustados, como assim depende? O copo aqui, o copo está certinho aqui, ó, tá feito assim, assim. Falei, não, depende do estado que você vai colocar o seu produto. Porque em cada estado você tem uma carga tributária por causa dos incentivos fiscais estaduais, depende da classificação do NCM do seu produto, né? Da classificação fiscal que vai ter, ou seja, depende de alguns fatores. E depende também de saber se naquele estado você vai ter substituição tributária ou não. Infelizmente, hoje, não é a carga tributária que é complexa, o sistema é complexo. Mas o sistema é complexo, de novo, porque nós acabamos fazendo ele ficar complexo. Hoje, o sistema tributário, você compõe de legislações estaduais, federais e municipais. A quantidade de alterações que você tem dentro desses sistemas é impressionante. É impressionante. Hoje, eu te diria que é impossível uma empresa dizer que faz o compliance de 100% de suas obrigações fiscais. Não é só o pagamento de tributo, mas é o cumprimento da obrigação acessória, nota fiscal, uma declaração A, B, C. Impossível, né? E, infelizmente, a legislação é realizada e que não é amigável. Quando você recebe um fiscal, uma fiscalização hoje, o fiscal não pode ser amigável. Ele cumpre a norma, mas não é porque o fiscal é ruim.
A legislação obriga e determina que ele simplesmente tem que cumprir a norma. Então, quando há o litígio e a norma não é clara, ele é obrigado a lavrar um auto de infração. O auto de infração leva, portanto, a uma defesa, a uma morosidade. O débito começa a ficar muito alto, porque ele vai ter multa, vai ter juros, o tempo. Você não consegue resolver uma questão tributária em curto prazo. São litígios que demoram 10, 15 anos. Então, não é só a carga é um fator. A nossa carga tributária é alta, com certeza é alta. A nossa complexidade é alta, é inimaginável. Quando você tem até a legislação, que deveria ser facilitadora como a do simples, e ela começa a ficar complexa, aí você tem que fazer opa, né? Tem alguma coisa errada. Então, infelizmente, nós temos que sim. Mas, de novo, eu não vejo assim uma reforma mágica, não tem nada de mágico. Se a gente simplificasse, tornasse mais simples aquilo que a gente já tem, já seria um grande avanço, Morello. Muito grande. A questão é mais da burocracia ou a gente tem as duas questões elas são convergentes, ou seja, eu tenho um excesso de carga tributária, o tal do custo do Brasil, que também é composto pela carga tributária, ou essa complexidade que gera todo esse problema? Assim, se tivesse que optar em reduzir a carga ou reduzir a burocracia, qual seria a sua opção? Se a gente tivesse só uma oportunidade, reduzir a carga tributária ou reduzir a burocracia para o recolhimento das taxas e impostos? É uma excelente pergunta, porque as duas andam muito juntas, né? E eu vou te dar um exemplo. Hoje nós temos uma carga tributária em relação ao PIB, perto de 34%, 33% em relação ao PIB. Quando você olha isso, você fala assim, mas não é uma carga tão alta, porque você vê países com uma carga tributária em relação ao PIB maior do que isso. Mas eu pergunto, você, Morello, você vive do sistema público de saúde ou você paga um plano de saúde? Verdade. Você vive da aposentadoria oficial do INSS ou você paga um plano de previdência complementar? Sim. Então, é esses quesitos, quando nesses outros países você tem uma carga tributária alta, você, por exemplo, não precisa se preocupar com a educação. Infelizmente, a educação ficou elitizada no Brasil. Você, para ter uma boa educação, você tem que colocar numa escola privada. Sim. Né? Seu filho você vai colocar numa escola privada. Nesses outros países, a carga tributária é alta, mas até o material escolar é fornecido pelo Estado. Então, a carga tributária é altíssima. Soma a isso a questão da burocracia, ou seja, a complicação no cumprimento da própria obrigação fiscal. Os dois fatores são fatores realmente que levam o custo do Brasil, e isso você colocou de uma forma muito inteligente. Isso tudo soma para o custo do Brasil. Então, o produto brasileiro, ele não é competitivo por esses dois fatores. E eu te diria que o empresário brasileiro é um herói. Hoje, você ter uma empresa é um herói, porque você ter o cumprimento dessa obrigação tributária, com este risco fiscal, o risco de processos tributários, né? O risco que você tem de aumentar o seu contingente tributário é enorme. Então, ser um empresário no Brasil é realmente de dar uma medalha de ouro olímpica, porque ganhou uma maratona dupla, né? Não é uma maratona simples, é uma maratona dupla. É muito difícil. Então, isso tudo soma para o custo do Brasil. E aí, infelizmente, não ficamos competitivos, né? Não ficamos competitivos e temos que ter várias outras questões que nós temos que lidar. Porque se for meramente competitivo na produção, nós somos. Nós somos. Na inovação, na produção, nós somos. Perdemos nesse quesito, no custo do Brasil. É bem o que o Giovanni Morello está dizendo, que o problema não é pagar os impostos, é aquilo que o senhor disse, né? Mas tem que pagar de novo no privado aquilo que devia ser público. E a Fernanda faz um comentário, empreender no Brasil requer muita coragem. É verdade. Faz sentido também a questão do nosso custo tributário está vinculado à questão da corrupção ou não tem nenhuma ligação? Assim, eu preciso de tantos impostos, porque uma parte deles, de certa forma, não chega
na finalidade, ou não faz nenhum sentido? Isso seria ir longe demais no raciocínio? Não, não é. Eu acho que tudo, essa questão da corrupção ou até da sonegação, eu diria que são os dois pontos. A sonegação só tem sentido quando a carga é alta e vale a pena fazê-lo. Portanto, a corrupção só entra também quando tem sentido fazê-lo, porque os dois são crimes. Sim. Então, quando é que o crime vale a pena? Quando a recompensa é grande. Então, ou seja, se nós tivéssemos uma carga menor, uma questão mais simplificada, muito dificilmente teríamos uma sonegação nesta forma. Então, hoje, infelizmente, o sistema propicia essa questão, né? E a corrupção é a mesma coisa. A corrupção é a mesma coisa. Você só tem corrupção quando o crime compensa, né? Então, ou seja, a vantagem que você vai obter é de tal forma que compensa uma eventual punição por um crime ou a persecução criminal de uma determinada conduta. Então, hoje, infelizmente, o nosso sistema não é um sistema inteligente, é um sistema que deveria ter se preocupado mais com a parte da execução mesmo, a parte... Por isso que eu digo assim, não precisamos de reformas mágicas. A melhor reforma é a reforma simples, é aquela reforma que você simplifica, aquela que você tira essa burocracia, né, torna mais simples o cumprimento. Com isso, a gente fomenta o cumprimento, né? Fomenta o pagamento regular. E aí, quando alguém tiver um desvio de conduta, punir seriamente. Não podemos admitir. Tem que punir seriamente. É impossível você competir como empresário com uma empresa que sonega de forma contumaz. A carga tributária é tão alta que te tira do mercado. Totalmente tira do mercado. Então, isso nós devemos punir efetivamente. Punir a corrupção com toda, exemplarmente. Punir a sonegação exemplarmente. Então, isso tudo é uma questão que falta esse aculturamento brasileiro, né? Infelizmente, o país é o país do jeitinho, né? Ele fala assim, tudo se dá um jeitinho, tudo se dá... E, às vezes, muitas vezes, isso é tratado até como uma vantagem, né? A pessoa que consegue dar um jeitinho. Não deveria ser, não deveria ser. Isso deveria ser a exceção das exceções, né? Nós devemos ter uma outra visão. É verdade. Vou aproveitar, o Salvatore fez uma comparação com a TV a cabo, dizendo que se ela tivesse preços mais justos, talvez a gente tivesse menos gatos. E o Giovanni faz uma pergunta interessante. Como solucionar? Existe a longo prazo ou alguma solução para o custo Brasil? Ou até mesmo a curto prazo? Eu acho que a solução, isso também é um pouco, eu creio que é um pouco de culpa nossa, né? Um pouco de culpa nossa. Nós somos muito lenientes, né, com tudo isso que acontece. Nós acabamos sendo muito passivos com tudo isso que acontece. Mas, no final, quem governa são as pessoas que nós votamos. Perfeito. Nós que votamos. Isso é uma democracia, né? Então, nós temos um pouco, sim, de culpa. Nós, como sociedade, e eu não estou me excluindo, hein? Eu sou sociedade civil, estou desse outro lado também. Eu acho que nós devemos ter mais consciência, né? Cobrarmos mais e cobrarmos das pessoas que elegemos. Eu te pergunto, você lembra nas últimas eleições para quem você votou? Quantas vezes você foi lá falar com o seu deputado, com o seu vereador, né? Com o seu deputado federal, com o seu senador? Quantas vezes? Né? Quantas vezes? Muitas vezes a gente até não lembra com quem votou na última eleição. Ora, então como é que você pode cobrar? Como é que então você vai cobrar postura, né? Então, começa já daí, né? Então, e uma das reformas, né, Morello, é a reforma política também, né? O sistema hoje, como nós temos, está em discussão, né? O sistema está em discussão. Então, mas eu acho que são vários fatores. Eu acho que mais do que a gente discutir a parte jurídica de cada uma delas, é exatamente a gente mudar esses conceitos nossos. Conceitos culturais, conceitos de ética, conceitos de cobrança, poder cobrar mais. A questão toda da ética, eu defendo, e aí estou falando no geral, enquanto sociedade, eu defendo, mas enquanto ela está do lado de lá da calçada, né?
Eu defendo a falta de que não tem que ter corrupção, mas enquanto ela está do outro lado da calçada, né? Porque se eu precisar para minha habilitação, para tirar pontuação, para resolver, quer dizer, a gente precisa evoluir enquanto sociedade, né? Para que não queira só do vizinho, né? Eu quero do vizinho, é muito bonito no discurso, mas na prática, eu não posso ficar sem habilitação porque senão eu não consigo trabalhar. Pô, mas você que tomou os pontos, você. Então, quer dizer, falta ainda essa evolução enquanto sociedade, né? Que melhoraria em todos os aspectos, até no aspecto da cobrança do político, né? Porque o político faz parte dessa mesma sociedade, né? Às vezes a gente tem a ideia de que o político ele vem, é colocado ali, ele vem de um outro espaço, né? Do espaço sideral. Na verdade, ele é um de nós, né? E ele tem os mesmos vícios potencializados pelo cargo que ocupa, por culpa nossa, né? Então, essa questão é bem complexa. E isso, infelizmente, tem afastado pessoas, né, que queiram ser eleitas para cargos públicos, né? Afasta também, né? Porque o próprio sistema tem afastado, tem dificultado que a gente possa ter uma renovação ampla, né? Infelizmente, está cada vez mais difícil, né, a gente poder ter pessoas, ter lista de pessoas em que a gente possa confiar um voto, né? Infelizmente, é a realidade, de novo, cultural, de novo, cultural. Mas nós temos que acreditar. Eu acho que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter essa missão, né? Nós não podemos ficar só reclamando. Nós temos que fazer parte da mudança. Todos nós temos que ser parte da mudança. Temos que ter esse pensamento. Se você entra com pensamento já de derrota, derrotado você está. Então você tem que ter pensamento positivo, fé, e que nós temos que acreditar que o Brasil pode mudar. É um país que eu amo, é um país que eu vivo, né? É um país que me acolheu, né? É um país que me abençoou. Então, temos que ter Deus no coração, temos que ter a fé e a vontade de querermos participar dessa mudança. Nós temos que fazer isso. Perfeito, é isso mesmo. Depende de cada um de nós. Aproveitando a pergunta do Eduardo, ele fala da unificação dos impostos, ao menos federais. Qual é a sua visão com relação a isso? Fundamental, fundamental. Voltando para a carga tributária, o nosso grande tributo, que é o tributo de consumo, é uma confusão. Nós temos aí ICMS, são 27 legislações diferentes entre si, deveriam ser uniformes, não são. Nós temos PIS e COFINS, quase a mesma coisa, né, da base. Temos o IPI. Então, a unificação para um imposto, um único imposto sobre o valor agregado, já ajudaria demais. Se nós conseguirmos unificar esses tributos de consumo, já teríamos um imposto apenas, né? Nacional, que é a correta, é a questão correta. Então, isso sim, eu acho que isso nós devemos batalhar bastante, isso simplificaria bastante as operações, porque você imagina, hoje não tem uma empresa que seja uma empresa estadual, não tem mais. Hoje a internet, né? Hoje a internet provou que você compra uma coisa lá do Amazonas saindo aqui de São Paulo pela internet, né? Então, hoje as barreiras caíram. Então, as barreiras nacionais, estaduais, não tem mais um imposto que seja só do Estado. Esse imposto de consumo é nacional. É uma ficção falarmos do ICMS. Nós temos que ter uma outra fonte de custeio para os estados. O princípio federativo tem que ser rediscutido. Então, é fundamental. A pergunta é muito boa, eu acredito e acho que esse é um dos pilares da nossa reforma tributária, sim, a unificação dos impostos de consumo em campo federal. A gente, com a reforma que a gente tem hoje, que o senhor inclusive mencionou que está para ser votada, a gente não chega nesse nível ainda, né? Não, infelizmente não. Hoje, o que, de novo, é um puxadinho, né? O governo federal mandou uma reforma fatiada, mandou a primeira do PIS/COFINS e mandou a do imposto de renda. Hoje, o que nós estamos discutindo, que está em discussão, é o projeto de lei que modifica o imposto de renda. E está ruim, porque ele cria um novo imposto, o imposto sobre dividendos, traz um pouco mais de complicação para o lucro presumido. Então, não é uma reforma que tende a simplificar, né? Na realidade, eu creio que aí o governo deveria ter feito uma proposta mais abrangente. E não tem sentido
Morello, não tem sentido a gente discutir uma reforma do imposto de renda a essa altura somente do imposto de renda. Nós tínhamos que ter uma discussão ampla, como a gente estava discutindo na PEC 45, na PEC 110. Então, não tem sentido termos uma reforma apenas do imposto de renda, né? E aí a reforma fala assim, corrigir a tabela do imposto de renda. Corrigiu parte, porque a tabela do imposto de renda está defasada há anos. Há anos. Não corrigir a tabela do imposto de renda significa tributar uma não renda. Então, hoje, a carga tributária da não renda do trabalhador assalariado, pela não correção da tabela, é altíssima. Então, eu acho assim, que não é boa essa proposta só do imposto de renda. Complica, porque cada vez que você altera, você tem que mudar toda uma regra de alterações. Está tributando os dividendos do Simples, inclusive. Ele cria um fator de isenção, mas está tributando o fator do Simples. Então, assim, eu acho que assim, precisa ter uma discussão maior. E esses projetos, de novo, têm que ser mais discutidos com a sociedade civil. Elas não podem ser projetos aprovados assim. A sociedade tem que ser ouvida. A sociedade tem que participar dessa discussão. É verdade. A gente pode tirar algum ponto positivo dessa reforma que a gente tem hoje? Dá para tirar algum ponto positivo dela? Do imposto de renda, eu te diria que a única questão positiva é um pouco da correção da tabela do imposto de renda, pessoa física, mas o resto eu creio que piora. Eu preferia não fazer nada. Eu preferia não termos reforma nenhuma agora. Nós vamos estar à véspera de uma eleição presidencial. Nós vamos estar à véspera da mudança de governo. E se nós estamos falando que nós queremos uma reforma tributária ampla, nós estamos até falando reforma do imposto de consumo, simplificar. Pô, eu vou fazer um puxadinho de novo só para o imposto de renda. Vai aumentar a carga tributária, sim, senhor, vai sim. No mínimo vai complicar. Eu não faria nada. Eu acho que, como racionalmente, eu aguardaria o próximo governo e faria uma reforma ampla. Gastaria energia numa reforma ampla. Tá. A Fiesp ainda é protagonista, né? Vou encaixar uma pergunta aqui. A Fiesp ainda é protagonista nessas questões lá. A gente sabe que vocês acompanham as questões legislativas e tal. Com relação à OAB, a OAB perdeu o protagonismo? Eu acho que é uma pergunta, só queria encaixar essa pergunta e a gente volta, que eu acho que é importante isso. A gente está no dia do advogado, dia da advogada, e é importante. Na sua visão, a OAB perdeu protagonismo nessa discussão das reformas legislativas, do acompanhamento da legislação, de estar no Congresso defendendo a sociedade? Afinal de contas, a OAB não deixou de ser uma das mais importantes entidades da sociedade civil. Na sua visão, ela perde protagonismo nos últimos anos? Eu acho que sim. Eu tenho acompanhado, eu te diria até esse último mandato, eu acho que a OAB deveria estar mais presente. Nós tivemos uma época muito difícil, né? A época da pandemia, a época em que realmente vivemos uma realidade que eu acho que nunca ninguém acreditou, exceto em filmes de ficção científica, que nós viveríamos o que nós vivemos na pandemia. Eu acho que a OAB, como órgão representativo da classe e dos advogados, mas mais do que isso, porque eu vejo a OAB como legítima representante de sociedade civil, horizontalmente. Ela sim deveria estar mais à frente, mas não de um lado, de um bloco alto, de lá, mas o bloco que importa, o bloco da sociedade civil. Lutar pela sociedade civil. Esse é o lado dela. Eu acho que, nesse caso, ela deveria realmente estar mais presente. Eu sinto falta dessa representatividade. Eu dou o exemplo, eu estou na Fiesp como diretor titular do Departamento Jurídico desde a eleição do presidente Paulo Scaff. Isso deu em 2004. Então, eu tenho acompanhado todos os movimentos, e a Fiesp é um órgão estadual, é a Federação das Indústrias, somente das indústrias, do Estado de São Paulo. Veja, ela é super classista, né? É da indústria e do Estado de São Paulo. Mas as bandeiras que ela toma bandeiras defendendo o Brasil.
ela tomou bandeiras, as campanhas do pato, a campanha do sapo, né, contra os juros, né, campanhas nacionais. Porque, na realidade, você tem que defender a sua pátria, o Brasil. Não é só a indústria, não é só o Estado de São Paulo. Né? Nós temos que pensar sempre num sistema amplo, amplificado. E assim que eu vejo que a OAB deveria estar pensando também. Assim como a Fiesp, com a presidência do presidente Paulo Scarpa, sempre pensou de modo muito horizontal e de forma Brasil, eu acho que a OAB deveria também estar se colocando, e ela tem legitimidade, e ela tem representatividade, e tem autoridade para isso. E deveríamos ter mais autoridade sobre isso. É verdade, é uma pena, né? Mas tem eleições da OAB em novembro, né? Quem sabe a gente consegue mudar isso. Mas vamos em frente. Vamos falar um pouco de reforma política. A questão da reforma política, o objetivo é transformar o sistema eleitoral e político. Por que a gente precisa de reforma política? A mesma pergunta lá do início. Por que a gente precisa de reforma tributária? Vamos entrar. O tema da nossa live são reformas para um Brasil melhor. A gente falou bastante, já falou da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, que já aconteceram, da reforma tributária, que está acontecendo. Vamos entrar na seara da esfera da reforma política. Por que a gente precisa de uma reforma política? E já emendando, o que a gente deveria mudar com essa reforma política? A reforma política também está em discussão. Nós estamos em discussão na Comissão Especial, a PEC 125, e é antiga, ela é de 2011, mas ela tenta corrigir uma distorção no sistema eleitoral brasileiro, né? O sistema da proporcionalidade. Então, hoje você tem, às vezes, deputados que a gente chama puxadores de voto, né? Então, ele é conhecido, é apresentador, é uma figura conhecida, então ela puxa votos na proporcionalidade que ela teve, né, em relação ao seu partido, e leva, então, dentro dessa proporcionalidade, candidatos que não tinham uma votação individual significativa. Então, essa é uma... Eu perdi seu áudio. Não sei se foi só eu. Vocês estão ouvindo? Eu perdi o áudio do Dr. Honda. Vocês estão ouvindo? Só me sinalizem aí se é comigo aqui ou se eu perdi o seu áudio. Não estou lhe ouvindo. Vocês estão nos assistindo aí? Tá? Sumiu meu áudio também? Dos dois? Vocês estão me ouvindo? Senão a gente sai e entra de novo. Se não está nem me ouvindo? Nenhum dos dois? Ah, é só o Dr. Honda. Acho que sumiu o seu áudio, Dr. Honda. Vocês estão me ouvindo? Ah, o meu tá, ok. Sumiu o seu áudio, Dr. Honda. Vamos lá, não tenha pressa. Quer sair e entrar de novo? Sai e entra de novo, eu fico aqui. Só se eu sair eu convido de novo. Dr. Honda vai voltar, mas esse bate-papo é interessante. Vamos lá que ele volta. Obrigado, gente, por terem sinalizado. Se ele vai pedir, está entrando de novo. Ele já está voltando aqui. Vamos aceitá-lo. Olá, boa noite. Está ouvindo Boa agora? noite. Voltou, tá ótimo. Desculpe aí, viu? Imagina, faz parte. Eu também não sou tão... Às vezes eu peço ajuda aqui em casa, eu faço as lives aqui de casa, né? E às vezes eu saio gritando aqui, gente, vem me ajudar aqui. Eu ainda, apesar de estar no programa 62, eu ainda me perco, fica tranquilo. Tá bom. Mas vamos em frente, a gente estava falando da reforma política. Tá. Então, na reforma política, eu não sei até onde vocês puderam me ouvir. Na verdade, perdeu desde o início. Você falou da reforma política, que era para resolver uma distorção da questão do puxador de voto, e acho que por aí a gente perdeu. Tá, então a reforma política é importante. Nós temos uma PEC, a PEC 125 de 2011, que está em discussão ainda. Veja, 2011, hein? Nós estamos aí há 10 anos discutindo essa questão da mudança da reforma política.
E o principal item que está se discutindo é essa questão do voto proporcional e introduzindo um voto distrital. Ou seja, você vota dentro do seu distrito e aí elege aqueles que foram mais votados. Isso corrigiria essa anomalia desse puxador de voto, que hoje você, o partido que é uma pessoa que esteja na mídia, uma pessoa que tenha um bom número de audiência e que puxe, portanto, seja o famoso puxador de votos. Então, corrige uma distorção. A segunda distorção que quer se colocar é o voto de preferência, né? Então, ou seja, você não votaria apenas, vou dar um exemplo, para presidente numa pessoa. Você faria uma lista dos seus presidentes, né, dos seus candidatos, e aqueles com mais votos ia somando a minha lista com a sua lista, com a outra lista, ia somando para ver qual daria mais votos. Então, aí seria mais votado aquele que conseguisse essa maioria absoluta. E aí não teria segundo turno, né? Então, seria uma outra alternativa. E hoje, agora, a discussão da vez é o sistema chamado semipresidencialismo, né? É o sistema como tem na França, né? Em que você tem um chefe de governo que lida com algumas questões, mas você tem um primeiro-ministro, como se fosse um primeiro-ministro, né? Que vai fazer a parte executiva, né? Administrativa do governo. Teoricamente, é interessante, mas o que a gente tem com esse grave problema é que hoje o Brasil tem tantos partidos políticos, né? Assim, isso é uma coisa que a gente teria que tratar antes. Nós teríamos que mudar para termos menos partidos com partidos mais representativos. Aí sim poderíamos ter uma governança para ir por esse outro lado, né? Isso seria importante. E outro ponto aí que também é muito, muito difícil ser tratado, chama-se financiamento de campanha, né? É bom fazer a live com quem conhece, porque as minhas próximas perguntas seriam: a forma de eleição do presidente e governadores deve ser alterada? Financiamento privado das campanhas deve voltar? A questão da quantidade de partidos precisa ser revista? Ou seja, o senhor já foi no caminho das respostas. Eu gosto de fazer live com quem realmente tenho sorte nisso, com quem realmente conhece da matéria, que a coisa flui sem que eu tenha que interferir muito. Então, desculpa ter lhe interrompido, mas era só para fazer esse elogio e esse comentário. E aí lhe devolvo a palavra. O financiamento da campanha é um tema assim que é muito difícil ser tratado, né? Nós tentamos os dois, né? Não conseguimos ainda achar um termo de equilíbrio. Quando a gente fala de financiamento de campanha, de fato, eu creio que o sistema como a gente tem hoje, da pulverização de partidos e essa questão de termos eleições em que um puxador de votos levou muita gente do partido, leva automaticamente a um financiamento público maior. Então, ou seja, uma coisa está levando a outra, né? Então, o financiamento privado retiraria isso. O outro ponto poxa, mas quem tem mais condição de fazer o financiamento privado é quem é mais conhecido do que é menos conhecido. Então, você sempre tem um pró e contra dos dois lados. O que eu faria, como primeiro, mudaria o sistema hoje, né, em relação da questão da forma de votação. Eu acho que isso sim é uma coisa que a gente teria que fazer uma alteração. E quanto a financiamento de campanha, nós temos que ter realmente uma discussão muito grande em relação à sociedade civil. Temos que melhorar o sistema. O sistema hoje não está perfeito, né? Isso nós precisamos melhorar e muito. E isso eu acho que a sociedade pode e tem que ser ouvida. Falando ainda um pouco mais do financiamento de campanha, a gente vive, a gente falou agora que a gente não tem saúde adequada, não tem educação, a gente não tem o transporte adequado. Faz sentido eu colocar bilhões e bilhões para financiar a campanha? Isso se justifica por algum motivo? Por que eu teria o financiamento público de campanha? Ele vem para evitar que eu tenha um toma lá da cá, para que o privado não coloque o dinheiro como investimento no político? Então, eu acho que essa é uma teoria que eu acho que é importante, porque nós tínhamos que também definir o tamanho, e isso leva a uma outra reforma, é o que você comentou.
uma reforma do Estado, uma reforma administrativa do Estado, uma reforma do custeio do Estado. E eu acho que creio que isso seria a raiz de todas as questões anteriores, né? Vamos voltar à questão da carga tributária. Por que eu preciso pagar imposto? Ninguém paga imposto porque quer. Eu preciso para custear o tamanho do Estado. Então, eu não deveria primeiro olhar o tamanho do Estado para ver qual é o Estado que eu quero, que tamanho do Estado que eu quero. Você não faz isso na sua casa. Você não olha primeiro o quanto você gasta para depois ver onde você pode gastar, né? Pelas suas receitas. Eu acho que essa é a questão. Nós devíamos pegar essa questão da reforma do Estado, diminuirmos o tamanho do Estado ou melhorarmos a forma como o Estado está custeando, e aí entra a questão das campanhas políticas, nas campanhas públicas, entra o custo desse. Hoje, você olhar o custo, e o custo, eu digo, do parlamentar, um parlamentar tem um grau de assessoria absurdo. Então, isso tudo entra na questão de olhar o tamanho do Estado. Ora, quando eu tenho essa discussão prévia, fica mais simples para mim, não? Se eu conseguisse diminuir essa questão do tamanho do Estado, ou a despesa do Estado, ou o custeio do Estado, será que não ficaria mais simples eu definir a carga tributária, ou o financiamento que eu poderia ter de campanha, ou não? Faz todo sentido, né? Então, isto seria, eu acho que a questão que a gente deveria se debruçar primeiro. Difícil? Muito, muito difícil. Até discutir da reforma política é difícil, porque você está discutindo com quem está votando hoje, com o congressista, né? Então é muito difícil. Mas eu creio que, assim, pela lógica da questão, antes da reforma tributária, eu deveria estar discutindo essa reforma do Estado primeiro. Por isso que você começou bem a sua pergunta. Quando você falou da reforma previdenciária, a reforma da Previdência foi isso. Ela evitou uma sangria para aumentar, porque se não fizesse a reforma de Previdência, teria que aumentar o INSS. Quer dizer, aumentaria o custeio do INSS, aumentaria a carga tributária para financiar o rombo da Previdência, que é o valor que o Estado está pagando. Então, veja, o Estado, ele existe, não é uma ficção, ele existe, ela é real, ele tem gasto, ele tem custeio, ele precisa, nós precisamos pagar isso com imposto. Por isso chama imposto, porque não é facultativo, ele é imposto, né? Então, ninguém gosta. Agora, por que você tem que pagar o imposto? Para custear essa máquina pública. O que é a máquina pública? É tudo isso que nós estamos conversando agora. Sistema de saúde, é o sistema da Previdência, é o sistema parlamentar, né? Que é o parlamento, é o executivo, né? As funções executivas. Então, tudo isso é reforma do Estado. Então, sem discutir primeiro a reforma do Estado, a gente vai de novo para os puxadinhos, né? Então, você fala uma reforma do imposto de renda, isso é um puxadinho, né? Mas não está melhorando o sistema como conceito. Então, eu acho que todas essas discussões, e de novo, assim, não há uma fórmula mágica. Você perguntar para qualquer pessoa, não tem uma fórmula mágica. Tem uma forma, sim, que você tem que discutir bastante com a sociedade civil, há o amadurecimento da questão. Isso, sim. Isso eu acredito bastante nesse tema. No utópico, mas tem até um comentário, se a gente teria a possibilidade de reduzir a quantidade de parlamentares, como foi feito na Itália. Não é utópico a gente imaginar que quem teria que votar isso, quem teria que decidir isso, é exatamente quem seria prejudicado? A gente não fica num círculo vicioso de que eu nunca vou ter essas mudanças, porque quem vota as mudanças é quem, em tese, seria prejudicado. Eu acho que a gente passaria primeiro, e aí leva anos e gerações, pela mudança de cultura, né? Para a gente ter o político que tem um viés de ser político para contribuir para um Brasil melhor, para contribuir para um país melhor, para uma sociedade melhor. E não como a gente vê hoje, as famílias de políticos, né? Então, o pai era político, o filho é político, o neto é político, o sobrinho é político,
o tio é político, aí não tem mais quem colocar, coloca a mulher como política. Então a gente tem essa questão. Me parece utópico imaginar que a gente vai ter um Estado menor, a não ser pelas privatizações, mas ter um Congresso menor. Será que a gente precisa de tantos representantes no Congresso? Me parece utópico imaginar que a gente vai conseguir virar essa chave. Será que eu estou muito pessimista ou só acredita que há essa possibilidade? Olha, Morello, eu sempre acredito que a gente tem essa possibilidade, né? Eu nunca fui conformista, né? Eu não me conformo com a situação das coisas. Eu sempre acredito que a gente pode estar melhorando, porque se a gente não acreditar nisso, a gente perde o objetivo da vida, né? E olha, eu vejo isso até como se a gente fosse sempre estar fazendo a mesma coisa, né? Nós não precisaríamos ter reforma nenhuma. Nós não precisaríamos ter nada. Se nós acreditamos que podemos mudar, e olha, quando Jesus Cristo veio, nosso Messias veio, ele era um só. Começou com Verdade. 12. Começou com 12. Quantos somos hoje? Verdade. Então, começa com um. Eu acho que esse sentimento nós temos que ter. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé de que possamos ter, até porque nós somos formadores de opinião. Cada um Sim. de nós, cada um dos que estão assistindo, cada um dos que estão aqui, cada um dos brasileiros é um formador de opinião. A junção disso, isso também está na Bíblia, hein? Eclesiastes. 2 é mais do que 1. Com 2, você não rompe a corda. 1, você rompe, né? Então, a união faz essa, eu acho que faz essa, tenho certeza, ela faz essa corrente. Ela, na hora que você tem esta massa clamando por uma mudança, querendo ter essa mudança, você não pode segurar esse movimento, entende? Então, por isso que nós temos que ter essa convicção no coração de que podemos sim acreditar que podemos mudar e podemos acreditar sim que nós podemos influenciar. Cabe a nós, cabe a nós. O nosso sistema é um sistema democrático, não é um sistema autoritário. Você tem sistemas em que você não pode andar com uma Bíblia. Você tem sistemas autoritários. Não há julgamento. Nós temos um sistema. Nós temos um sistema participativo, um sistema democrático. Então, acredito sim que nós podemos mudar. Perfeito. Eu acho que sim, também. Eu quis fazer a provocação, mas eu também acredito que depende de nós, né? Essa coisa de 2 é mais que 1 e que a gente é formador de opinião, eu concordo plenamente. Às vezes eu fico decepcionado porque a gente muda as figuras, mas não muda o conceito, né? A gente continua sempre com o mesmo conceito. Então, às vezes isso desanima, mas eu concordo plenamente com as suas palavras que a gente, principalmente como formador de opinião, jamais pode deixar de acreditar na mudança. Voto impresso auditável, que é a bola da vez, ou foi ontem, e me surpreendeu a votação. Faz algum sentido ou a gente está só criando narrativa política? Morello, eu acho que a gente tem com coisas mais importantes a se preocupar, não? Eu acho que assim, é justificar, lógico que é qualquer coisa que você possa melhorar, evitar a fraude, eu acho que é louvável. Agora, dentro das prioridades em discussão, eu não colocaria que isso seria a minha prioridade de discussão. Eu acho que o sistema, todo sistema pode ter falha? Claro, todo sistema pode ter falha. Qualquer sistema. Agora, trabalhar para melhorar? Sempre. Agora, eu creio que usar isso como um cavalo de batalha agora, nós temos coisas mais importantes, nós temos uma economia para fazer funcionar, nós temos empregos para dar, nós temos famílias que perderam pessoas. Eu acho que nós temos muita coisa ainda que a gente pode estar melhorando no Brasil com coisas mais simples. A energia para ser gasta, eu gastaria nesses outros pontos. Nós estamos numa reconstrução. Nós estamos saindo, se Deus quiser, com a graça de Deus, de uma pandemia.
né? O mundo está começando a voltar ao normal, que assim seja. Então, nós Amém. temos aí muita coisa que a gente tem que fazer. E é essa, eu acho que seria a prioridade da vez. Então, hoje, eu acho que essa discussão, com todo respeito, né? Eu acho que toda discussão é válida, todo debate de ideia é válido, mas hoje eu vejo isso mais como efetivamente ganhar manchetes de jornais para fazer uma, uma marketing, né, desse tema, do que efetivamente eu não vejo hoje como problema. E olha, eu já estava conversando com a desembargadora Suzana Camargo, né, uma amiga nossa, e ela foi juíza eleitoral do Tribunal Eleitoral. Ela falou: Ronda, pode ter de uma urna, talvez, mas não do sistema. O sistema não se conversa assim, entende? Não coloca assim. Não... Então, assim, pode melhorar? Pode. Como tudo pode melhorar. Como tudo você pode melhorar a auditoria, como você pode melhorar os sistemas de controle. Mas acreditar que alguma coisa assim grave, assim... E outra, até hoje eu não vi um ponto documentado e grave de uma quebra do sistema. É uma falha do sistema. Tem Perfeito. pontual, como tudo. Tem pontual como tudo. E mesmo a eleição de papel tinha falha, hein? Você lembra disso, né? Aquelas Os apurações. mapas, né? Nossa, aqueles mapas, aquelas apurações intermináveis, porque aí o cara não errou, ele trocou o mapa da contagem. Ora, também tem falha. Então, assim, não creio que, assim, é uma opinião pessoal minha, não creio que essa seja o nosso principal ponto hoje em discussão. Eu concordo inteiramente com as suas palavras. Eu acho que é bem por aí. É, é possível administrar o Brasil com o modelo político atual? Ou sempre o presidente, nesse modelo, ele fica refém do Congresso? Então a gente passa, não, eu não vou, meu ministério é técnico, até a página 2. Eu tenho, vou citar exemplos sem o viés político. A gente tem o mensalão, o petrolão, agora a gente tem a suposição de um orçamento secreto. Quer dizer, a gente sempre precisa, presidente, sempre, independente de quem seja, o presidente sempre precisa se render ao Congresso. Esse modelo, ele é fadado ao insucesso ou é possível administrar com esse modelo? Muito boa a tua pergunta, né? O nosso sistema, né, ele baseia-se na independência e harmonia dos poderes. É um sistema maravilhosamente bem criado, né? Em que se baseia que os poderes são harmônicos e o balanço de cada um deles faz o limite da autoridade. Então, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. O nosso modelo é um modelo que os três poderes têm que se harmonizar. Você não pode querer que a vontade do executivo prevaleça, senão você não seria um modelo em que você tem os três poderes. Você teria um poder só, né? Um poder autoritário. Então, o poder tem que ser balançado. Então, a Casa Congressual, a Casa Legislativa, ela tem que estar contrabalançada junto com o Poder Executivo. O sistema, ele é muito harmônico nesse modelo. E o que falha, então? Execução. Falha esse miolo na execução. Você precisa ter o Congresso Nacional? Precisa. Mas esse precisar não significa que precisa comprar o Congresso Nacional, né? Para isso você tem a discussão, para isso você tem a base eleitoral, para isso você tem os partidos, os eleitores daquele partido, que deveriam estar fazendo exatamente esse sistema de cobrança que a gente já havia comentado antes, né? Então, esse é o sistema. Esse é o sistema que ficaria com mais equilíbrio. Infelizmente, o sistema não é automático e autônomo. Ele é feito de pessoas. Ele é feito de pessoas. Então, este miolo acaba se prejudicando por conta de pessoas. E aí nós precisamos acreditar que a democracia é assim, né? Ele é feito de tentativas e erros, e é por isso que o voto é democrático. Porque se fosse eleito o meu candidato, então não teria democracia, seria a minha autoridade. Ora, a democracia é isso, né? Democracia significa que o voto do povo, o voto individual da população, faz os seus mandatários. Ora, esse é o risco da nossa democracia. E isso é o custo da democracia. E temos que aprender a conviver com isso.
Eu não posso querer a toda hora, porque eu não gostei do presidente. Eu queria retirado pelo impeachment. Não faz sentido. Ele foi eleito. Ora, ele foi eleito pelo povo. Né? Se foi uma boa ou má escolha, ora, tem que ser respeitada. É a vontade popular que elegeu. Entende? Então, esse sistema aqui, ele tem que estar realmente balanceado. O sistema, como sistema, é um sistema inteligente, né? Um sistema que tem pesos e contrapesos, né? Que a gente chama de pesos. Montesquieu, quando colocou esse sistema, fez de uma forma assim brilhante, né? Agora, há excessos. Há excessos porque pessoas estão dentro de cargos, né? E pessoas são pessoas, né? Entende? Então, mas sistemas são sistemas. Por isso que o sistema não deveria ser pensado assim. Não deveria ser pensado que para eu aprovar alguma coisa eu tenho que ter uma contrapartida, eu tenho que ter uma negociação. Não deveria. Mas volta ao nosso princípio lá inaugural, a mesma forma que a gente falou sobre a reforma do Estado, né? O custeio do Estado. Tudo volta no ponto comum. Por isso que eu digo, a gente sempre fala de reforma, mudança de legislação, né? Sempre a gente fala mudança. Mas por que não podemos ter mudança de cultura? Uhum. Por que não podemos pensar que podemos simplificar sem precisar ficar toda hora mudando uma norma? O Brasil, toda coisa que quer fazer, quer mudar a norma. Mudar a norma, vai mudar a norma. Sempre muda a norma. Por que não pode mudar a execução? Por que não pode mudar a cultura? Por que não podemos pegar o que já existe e fazer ela funcionar? Nós demos um exemplo do ICMS. O ICMS, todo mundo critica o ICMS. Mas por que o ICMS está assim? Porque o ICMS deixaram fazer assim. Ela deveria ter uma uniformidade nacional. Isso já está na norma. Já tem lei para isso. Então por que está assim? Porque o Supremo demora a aplicar, porque o Supremo demora a julgar. Entende? Eu acho que, então, tem algumas discussões. Eu sou muito adepto de que assim a gente pode melhorar aquilo que a gente já tem hoje. A gente pode melhorar a performance daquilo que a gente tem hoje. E eu trabalharia em a gente melhorar. Nós temos leis. As nossas leis são fantásticas. Nossas leis já são muito boas. O que precisa ter? Nós precisamos fazer a execução dessas leis. Nós precisamos ter coragem de fazer cumprir essas normas, né? Então, eu acho que isso, se a gente mudar, aí de novo a gente vai entrar nessa mudança da cultura, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu vou me permitir fazer uma pergunta sobre a reforma administrativa, que aí a gente tenta abarcar tudo. O foco principal da reforma administrativa seria a gente conseguir acabar com a estabilidade do funcionalismo público? Esse é um ponto que entra, esse é o ponto que está em discussão dentro da reforma administrativa, né? Quando nós estamos falando, o funcionário público hoje é estável, entrou no concurso público, é estável, né? Ele só é retirado mediante um inquérito, mediante uma falta muito grave. Esse é o principal ponto de discussão da reforma administrativa. Permitir que haja uma flexibilidade, né? Ou seja, uma meritocracia em manter, o que eu acho que é válido. Eu acho que isso é válido, sim. Até como forma da gente diminuir a questão do custo do Estado. É muito difícil, porque realmente é um lobby poderoso, né, dos servidores públicos, de todos os níveis. É muito difícil fazer essa mudança, mas eu acho necessário. Eu acho que é uma necessidade de haver uma discussão sobre esse critério. Eu sou adepto, Morello, quase como você, né, da meritocracia, né? Nós somos consultores nesse campo, então precisamos ter. E por que não temos? Então, só pelo fato de ter entrado num cargo público, ele ficou acomodado. Mas não precisa ser assim, né? Então, a gente tem que trabalhar essa meritocracia. Eu acho que isso, sim, merece a gente estar trabalhando nesse conceito também. Perfeito. Queria tomar liberdade, doutor Ronda, a gente está se aproximando aí 2 ou 3 perguntas do final. Queria tomar liberdade de fazer uma pergunta, que até ficar de exemplo para quem está nos acompanhando. A live fica salva depois, para quem assistir depois. O senhor é um advogado de sucesso, de renome, está aí à frente do departamento jurídico de uma das maiores entidades. Ela representa o estado de São Paulo, mas a gente sabe que ela é uma das maiores entidades da sociedade civil, foi agraciado com várias medalhas, ou seja, a sua trajetória profissional ela é coroada de sucesso.
O que leva o Elcio Honda a se tornar presidente da ABCP, Associação Beneficente Comunitária do Povo, e vice-presidente do Instituto Cristão de Ensino e Cultura? O que leva um profissional bem-sucedido, um pai de família, uma pessoa que já atingiu um patamar na vida, a entrar nessa questão da questão do voluntário, fugiu a palavra, da questão voluntária e da questão de ajudar o próximo? Obrigado aí pela pergunta. Eu sou cristão, eu tenho uma vocação cristã. Essas duas entidades, a ABCP e o INSEC, nasceram de uma igreja, que é a Igreja Batista do Povo, e que colocou duas entidades assistenciais, mas para que não ficasse ligado a nenhum proselitismo e nenhuma mensagem religiosa. Para que a gente possa dar assistência ao próximo, que é o segundo mandamento mais importante, né? Jesus, quando veio à Terra, colocou 2 mandamentos. Apenas sintetizou todos os mandamentos do Antigo Testamento em 2. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui, quando eu estou trabalhando nessas duas entidades, e aí estou doando meu tempo para elas, sou voluntário em ambas, não só voluntário, mas eu também sou doador nelas, eu trabalho nessa questão do amor ao próximo. A BCP trabalha com pessoas que são moradores de rua, e nós não só retiramos da rua, como nós tentamos trazê-las de novo ao convívio familiar ou à retomada econômica. Eu acho que isso é uma coisa que me dá muita alegria, muito prazer, de poder estar ajudando ao próximo. E com isso, eu entrego ou devolvo um pouco das bênçãos que Deus me concedeu, de tudo isso que você colocou do meu currículo. Esse currículo não foi o Dr. Honda, não, que conseguiu. Foi Deus que me permitiu. Foi Deus que me abençoou. Então, se não puder fazer isso, se não puder estar devolvendo isto ao próximo, que te adianta? O que te adianta? Me diga onde está o teu tesouro, eu te direi onde está o teu coração. Entende? Então, é isso que me move em relação a fazermos esses trabalhos, a colocarmos o amor de Deus para estas questões, e isso é o que me dá muito prazer na vida, é o que me apoia, aliás, é o que me fundamenta a seguir. Nada que nós temos veio de nós, mas foi sim um Deus provedor que nos deu. E assim como nos deu, nós temos que ajudar aquele que está necessitado, aquele que está mais desamparado. Então, muita alegria em fazer isso. E obrigado pela sua pergunta. E aí fica aí o convite àqueles que quiserem conhecer mais. É um trabalho excepcional que as duas entidades, tanto o INSEC quanto a ABCP, fazem. Perfeito. Eu acho que me resta lhe dar os parabéns pela atitude. Eu queria dar um recado e a gente finaliza. Na próxima quarta-feira, eu recebo o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, que vai falar sobre um tema de direito do trabalho. Ele é especialista no assunto, é lá da Bahia, é um querido. Então, na próxima quarta-feira, a gente fala com ele. Eu queria lhe agradecer eternamente por ter me permitido fazer essa live. Eu sei do seu tempo e da dificuldade. No Dia do Advogado, sei que deve ter recebido vários convites hoje e manteve a agenda. Quando a gente marcou, a gente nem se lembrou que era Dia do Advogado, eu pelo menos não lembrei, e para mim foi uma alegria, um privilégio. Queria lhe parabenizar, não só pelo profissional, mas também por esse seu lado social. Eu acho que é por aí mesmo. A gente precisa doar e se doar também. Deixar esse recado para todos vocês que nos assistem ao longo desses 62 programas. São as pessoas que sempre estão aqui desde o início e se repetem. Então, na verdade, eu não faço esse programa para ganhar seguidores. Eu não faço esse programa para ter 200 ou 300 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Mas eu faço esse programa para plantar uma semente. E eu percebo que essa semente vem sendo plantada, que é a semente da esperança, do conhecimento, de trazer educação, de falar das questões do nosso país, das questões jurídicas de uma maneira simples e simplificada, e de trazer esperança. Então, eu queria
em seu nome, parabenizar todos os advogados pelo dia de hoje e tomar a liberdade de parabenizar as advogadas na pessoa da minha filha que está assistindo, que é uma recém-formada advogada, mas que com certeza tem um caminho brilhante pela frente, não pelo conhecimento técnico, mas pelo caráter e pela forma como ela conduz as questões jurídicas desde já no escritório. E aí também estender os parabéns ao Gabriel, que é o meu filho, que também é estudante de Direito. Então, a todos que trabalham comigo no escritório também, muito obrigado. Então, gratidão é a palavra de sempre. E eu devolvo para o senhor fazer a sua mensagem final, o seu encerramento. Boa noite a todos, se cuidem. Parabéns a todos, ao Giovanni, que trabalha comigo, é advogado também, meu sobrinho, e a todos que nos acompanham. A palavra é sua para a gente finalizar. Pode passar a sua mensagem. Será um privilégio para nós ouvi-lo mais um pouco. Boa noite a todos. E a palavra está com o Dr. Ronda. Obrigado aí, Morello. Foi um grande prazer, né, a gente estar aqui hoje, por uma coincidência, no Dia do Advogado, no dia 11 de agosto. Obrigado aí por esse privilégio, né, que você me deu. Obrigado aí pelas perguntas que você fez, de um alto grau de inteligência e profundidade. E parabéns aos seus filhos, né, que estão seguindo brilhantemente aí o caminho do pai. Eu acho que eu sou um árduo defensor da família. Eu acho que a família é muito importante para nós, né? E você, pelo que você coloca, tem esse grande amor. Eu acho que é esse o amor que a gente tem que ter. Nós temos que ter amor à família, nós temos que ter amor ao próximo, principalmente o amor a Deus. Se nós todos tivéssemos esse amor presente, né? Os fundamentos. Não precisa comprar manual de autoajuda. Leia a Bíblia, que você vai ter o melhor manual de autoajuda, né? Isso talvez falte um pouquinho nos dias atuais, mas é aquela semente que a gente vai plantando, que a gente quer que cresça, né? É o grão de mostarda, né? O grão de mostarda provoca aquela árvore frondosa. Que assim seja, que nós todos possamos ser formadores de opinião no Brasil, que todos nós possamos poder mudar aquilo que a gente pode mudar dentro do Brasil. E esse a motivação final que eu queria deixar a todos, né? Que tenhamos esse amor ao Brasil. Oro a Deus para que Deus possa continuar te abençoando, Morello, a você, a sua família, que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Oro também para que Deus possa abençoar o nosso Brasil, os nossos governantes e a todas as pessoas e famílias que estão aqui conosco hoje. Que Deus os abençoe bastante, em abundância, e que continuem sendo também pessoas maravilhosas e que todos juntos possamos estar nesta comunhão com Deus para bem do Brasil, para bem do próximo. Obrigado, Morello. Lindas palavras. Gente, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem tem mais. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Ronda. Obrigado pelo carinho. Tchau, gente.